Queridos irmãos, é com grande alegria que nesse sábado estamos chegando no ápice do nosso Festival das Famílias, no 4º dia do nosso festival. Tantas graças, tantas famílias sendo restauradas, testemunhando das maravilhas de Deus. E eu quero me alegrar profundamente com o dom da família espiritual Sementes do Verbo e celebramos de verdade os nossos 18 anos, que será no dia 16 de julho, mas que antecipamos para podermos celebrar com toda a nossa família neste Festival das Famílias. Então é com muita alegria que queremos dar graças a Deus por todas as maravilhas que Deus fez ao longo desses 18 anos. O semeador saiu a semear, ele foi espalhando as sementes. E nos nossos anos, um após ano, nós vamos vendo quanto Deus vai alargando o carisma, as dimensões de todo o universo. Que alegria podermos viver com tanta simplicidade, ao mesmo tempo tanto deslumbre da graça que Deus tem feito nos corações. E hoje quero vos ler esse número 217 da Amoris Laetitia. É um livro fundamental para nós podermos trabalhar a nossa dimensão formativa da família. Temos que reconhecer como um grande valor que se compreenda que o matrimônio é uma questão de amor. Só se podem casar aqueles que se escolhem livremente e se amam. Apesar disso, se o amor se reduzir a uma mera atração ou uma vaga afetividade, isso faz com que os cônjuges sofram de uma extraordinária fragilidade quando a afetividade entra em crise ou a atração física diminui. Uma vez que estas confusões são frequentes, torna-se indispensável o acompanhamento dos esposos nos primeiros anos da vida matrimonial, para enriquecer e aprofundar a decisão consciente e livre de se pertencerem e amarem até o fim. Muitas vezes o tempo do noivado não é suficiente. A decisão de casar apressa-se por várias razões e, como se não bastasse, atrasou o amadurecimento dos jovens. Assim, os recém-casados têm de completar aquele percurso que deveria ter sido feito durante o noivado. Hoje temos a alegria de ver um noivado, de ser testemunhas de um noivado que foi longamente preparado no seio da vida comunitária. Tanto Larissa como o Roberto estão há mais de 5 anos na comunidade de vida, se preparando, se deixando formar, santificar. E depois é tão bonito ver as etapas do amor quando elas são vividas solidamente. E aqui justamente vai falar que é preciso aprofundar essa consciência do sim dado, porque não é um sim só no momento em que há uma grande atração física ou que há uma grande emoção, um grande amor sensível, mas é um fim que é dado para toda a vida. Ajudar, acompanhar os noivos faz parte da missão da igreja. E por isso devemos ajudar este casal de noivos, como tantos outros que se preparam para o matrimônio, mas se, como diz o Amoris Laetitia, se você não conseguiu viver essas etapas bem no seu noivado, agora é a hora de amadurecer. O Senhor sempre dá um jeito para nos ajudar a amadurecer. E mesmo que é tarde, não é tarde demais. Você pode voltar ao teu sim inicial, hoje com mais consciência, hoje com mais seriedade. Quando um casal dá um sim, todos os casais são chamados a dar um sim. E hoje, para além do noivado, vamos viver esse casamento de membros que se reconhecem da família espiritual Sementes do Verbo e por isso querem dar o seu sim, o seu consentimento a participar da família espiritual com tudo que se exige de beleza, de graças, mas também de exigências, de sacrifícios, de doação de bens, de talentos, de serviços, de participarem ativamente conosco, comunidade de vida, dessa grande graça de evangelizarmos. E isso nos 4 continentes. Então, hoje vamos presenciar nas vésperas do sábado essa graça de tantas pessoas que vão renovar o seu sim, dizendo sim, eu continuo querendo perseverar nessa doação da minha vida dentro do carisma Sementes do Verbo, ou pessoas que se juntam à nossa família espiritual e que fazem esse primeiro engajamento na família espiritual.
no nosso livro de vida, e justamente todos os membros que se engajarem vão receber esse grande tesouro que é o nosso livro de vida, com todo o conteúdo que os nossos fundadores nos dão. No número 229 vai dizer: o Espírito Santo é o princípio da vida comunitária. O primeiro hóspede acolhido pela comunidade cristã é o Espírito Santo. Aliás, é Ele mesmo que nos acolhe e nos incorpora na comunidade cristã. A comunidade é chamada por Ele a viver sob e na unção do Espírito Santo, na sua atenção, escuta, inspirações e orientações. Contudo, pode acontecer que o Espírito Santo seja contristado ou extinto pelas nossas faltas de comunhão ou pecados. Por isso, devemos ser a todo instante vigilantes para acolher o Espírito Santo e para que Ele reine e testemunhe através da comunidade, para que o mundo creia. Se nós somos um, como o Pai e o Filho, no Espírito Santo, a evangelização acontecerá por si só. Sabedoria 1, de 1 a 7, amai a justiça, vós que julgais a terra, pensai no Senhor com retidão, procurai-o com simplicidade de coração, porque Ele se deixa encontrar por aqueles que não o tentam. Ele se revela aos que lhe recusam a fé, pois os pensamentos tortuosos afastam de Deus e o poder posto à prova confunde os insensatos. A sabedoria não entra numa alma maligna, ela não habita num corpo devedor ao pecado, pois o Espírito Santo, o educador, foge da duplicidade. Ele se retira diante dos pensamentos sem sentido. Ele se ofusca quando sobrevém a injustiça. A sabedoria é um espírito amigo dos homens. Não deixa impune o blasfemo por seus propósitos, porque Deus é a testemunha dos seus rins. Prescuta seu coração, segundo a verdade, e ouve o que diz a sua língua. O Espírito do Senhor enche o universo e Ele, que mantém unidas todas as coisas, não ignora nenhum som. Que bonito percebermos que é o Espírito Santo que acolhe a família, que acolhe cada membro. Ele que nos incorpora na grande família de Deus. Hoje somos acolhidos pelo Espírito Santo e somos convidados pelo Espírito Santo a acolher mais um casal de noivos que se prepara santamente para o seu matrimônio, como também mais e mais irmãos de comunidade através da comunidade de aliança. Demos graças a Deus pela obra do Espírito Santo que se realiza no meio de nós. Primeira leitura: no ano em que faleceu o rei Uzias, vi o Senhor sentado sobre um trono alto e elevado. A cauda da sua veste enchia o santuário. Acima dele, em pé, estavam serafins, cada um com 6 asas, com 2 cobriam a face, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. Assim, eles clamavam uns aos outros e diziam: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus dos exércitos, e a sua glória enche toda a terra. A voz dos seus clamores, os gonzos das portas oscilavam, enquanto o templo se enchia de fumaça. Então disse eu: ai de mim que estou perdido. Com efeito, sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o Rei do Senhor dos Exércitos. Nisto, um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa que havia tirado do altar, como uma tenaz. Com ela tocou-me os lábios e disse: vê, isto tocou os teus lábios, a tua iniquidade será removida, o teu pecado está perdoado. Em seguida, ouvi a voz do Senhor que dizia: quem hei de enviar? Quem irá por nós? Ao que eu respondi: eis-me aqui, envia-me a mim. Muito forte essa passagem de Isaías que mostra o quanto nós podemos nos sentir incapazes, impuros, não capacitados para seguir ao Senhor, para anunciar a sua palavra, mas também o quanto, através dessa brasa, e essa brasa é a Eucaristia, o Senhor vem nos purificar, vem nos capacitar e vem nos dizer: vai, quem irei, quem enviarei, quem falará por mim? Os nossos corações hoje se sentem transpassados por essa palavra do Senhor e todos nós, comunidade de vida e aliança, devemos renovar o nosso ardor missionário dizendo: Senhor, eis-me aqui, envia-me, envia-me. E essa imagem tão bonita dos serafins com 6 asas, que o número 6 é o número da humanidade, que nos mostra o que é uma humanidade restaurada.
Com duas asas cobrem a face, isto é, recolhem-se para a oração. Quando a pessoa está recolhida, ela se prostra, ela recolhe a face, ela não está dispersa, ela não quer se mostrar, ela está toda recolhida. Com duas outras asas, elas recolhem os pés. Os pés é a afetividade, isto é, elas recolhem toda a sua capacidade de amar para o Senhor. E com duas asas elas voam. Uma alma contemplativa é uma alma missionária. É uma alma que corre, é uma alma que voa. Salmo 92, o Senhor é rei, revestido de majestade, o Senhor está vestido envolto em poder. Sim, o mundo está firme e jamais tremerá. O teu trono está firme desde as origens e desde sempre tu existes. Teus testemunhos são firmes e retos. A santidade é o adorno da tua casa por dias sem fim, ó Senhor. Tão forte esse salmo que nos diz o quanto uma família enraizada na santidade, na contemplação do Senhor, é uma família firme, é uma família sólida. É uma família que contempla a glória, a majestade, a nobreza do nosso Deus. Mateus 10, 24 a 33, não existe discípulo superior ao mestre, nem servo superior ao seu Senhor. Basta que o discípulo se torne como o mestre e o servo como o seu Senhor. Se chamaram Belzebu aos chefes da casa, quanto mais chamarão assim aos seus familiares? Não tenhais medo deles, portanto, pois nada há de encoberto que não venha a ser descoberto, nem de oculto que não venha a ser revelado. O que vos digo às escuras, dizei-o à luz do dia. O que vos é dito aos ouvidos, proclamai-o sobre os telhados. Não temais os que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Tomai antes aquele que pode destruir a alma e o corpo da hiena. Não se vendam dois pardais por um asse, e no entanto nenhum deles cai em terra sem o consentimento do vosso Pai. Quanto a vós, até mesmo os vossos cabelos foram todos contados. Não tenhais medo, pois valeis muito mais do que pardais. Todo aquele, portanto, que se declarar por mim diante dos homens, também eu me declararei por ele diante de meu Pai que está nos céus. Aquele, porém, que me relegar diante dos homens, também o renegarei diante do meu Pai que está nos céus. Essa palavra de Mateus 10, em volta desse amor de Deus que cuida de nós nos mínimos detalhes, é uma palavra muito cara ao meu coração. Não tenhais medo, declarai-vos por Deus diante dos homens. É isso que nós hoje vamos viver com os engajamentos na comunidade de aliança, com um noivado diante da comunidade cristã, declarar-se por Deus diante dos homens. E quando nos declaramos por Deus diante dos homens, sim, temos essa certeza que Deus, Ele se declara por nós Jesus se declara por nós diante do seu Pai que está nos céus. Que assim seja nesse dia, um dia de declaração, de livre e espontânea doação da nossa vida, porque ninguém nos tira a vida, somos nós que a doamos livremente. E hoje é dia de uma jovem muito radical também, Santa Paulina. Nós temos uma irmã Paulina muito querida ao nosso coração, na nossa comunidade, que foi a primeira brasileira, com a irmã Terezinha, a se declarar pela vida consagrada. E também Santa Paulina, essa primeira santa brasileira, que de uma família muito pobre, vem para o Brasil. Ela nasce na Itália, mas vem para o Brasil ainda pequenininha e, através da primeira comunhão, começa logo a consolar, a ajudar os idosos, as crianças, os abandonados. E por isso ela vai pedir ao seu pai de construir uma pequena capelinha para rezar e cuidar das crianças e dos adolescentes. Ela entra na congregação da Imaculada Conceição, é a primeira congregação religiosa feminina fundada no solo brasileiro, e ela recebe então o nome de Irmã Paulina do Coração Agonizante de Jesus. Foi nomeada depois superiora, sendo chamada Madre Paulina. Muitas vocações surgem apesar da grande pobreza, muitas crianças órfãos, muitos pobres, e ela começa essa obra chamada A Sagrada Família para abrigar ex-escravos e filhos vindos da escravidão. Que bonito perceber que ela vai viver toda essa doação aos mais pobres. E depois, no bairro de Ipiranga, funda essa obra e é acometida de diabetes,
vive um grande período de sofrimento, começa pela amputação do seu próprio braço, progressivamente vai ficar cega e morre serenamente na Casa Geral da Congregação em São Paulo. Vai ser beatificada pelo Papa João Paulo II em 1991 e o mesmo vai canonizá-la em 2002 na sua viagem ao Brasil, tornando-se assim a primeira santa brasileira. Uma menina pobre que se tornou a primeira santa brasileira. E quero agradecer a todos aqueles que nos ajudam a restaurar as famílias pobres. Em particular, essa casa desse jovem que hoje é missionário na comunidade, Igor, aqui no Rio de Janeiro, uma obra de ressurreição. Nós chamamos as nossas famílias de Betânia. Uma família ou várias famílias se reúnem para ressuscitar uma família. E começamos por reconstruir a casa. Às vezes um pequeno casebre, uma casa tão humilde, uma casa que precisa de tantos atos de amor para se tornar uma casa digna. Foi isso que aconteceu com a casa do Igor e da sua mãe. E esse amor de tantas famílias, restaurar essa família. Hoje, a mãe do Igor se prepara para a crisma, se prepara para uma vida sacramental ativa, se prepara para viver com todos nós esse Festival das Famílias. Ela já deu um filho a Deus, mas ela recebe o cêntuplo em filhos, em irmãos, em casas, em graças de Deus. Que sejamos famílias com o coração alargado. E o Senhor fará de nós famílias santas.